Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. E nós poderíamos começar a aula cantando a musiquinha que vocês conhecem muito bem, que é chamada de Terra Azul. Então, nesta água, nós vamos falar sobre água, uma matéria muito especial. Aí eu pergunto para você, a água é essencial para os seres vivos? Mas de onde vem tanta água? Outra coisa, toda água é própria para o consumo? Em sua opinião, quantos litros de água uma família gasta por dia? Essas são coisas que nós utilizamos diariamente, que é a água em nossas casas. E muitas vezes não paramos para observar o quanto ela é especial e essencial para todos nós. O que dizer então quando falta água em nossas casas? Quando vamos abrir a torneira e não encontramos água? Ficamos decepcionados, porque a água ela é essencial para a vida dos seres humanos. Aliás, só dos seres humanos não. As plantas necessitam de água, que elas fazem os seus nutrientes a partir dali. Os animais também precisam de água para a sua sobrevivência e nós também precisamos de água. A água por dentro e por fora. Nós precisamos de água tanto para a nossa higiene por fora, como para a nossa hidratação por dentro do nosso corpo. Água é uma matéria essencial. Você já parou para pensar na imensa quantidade de água que existe no nosso planeta? Embora ele se chame Terra, planeta Terra, eu acho que o nome Planeta Água também seria adequado. Cairia muito bem por causa da quantidade de água que existe em nosso planeta. A maior parte da superfície do planeta está coberta por água. Aqui encontramos a água salgada, que é aquelas que está nos oceanos e mares, a água doce, que está nos rios e lagos, em forma de nuvens, a água sólida, que é o gelo e a neve, a água subterrânea, que é aquelas que estão nos lençóis de água, e até mesmo dentro do nosso corpo existe água. Nós podemos ver aqui, nessas duas representações, sobre a água. Observem bem o planeta Terra, que está mostrando a quantidade de água. É muita água que tem no planeta. E dentro do ser humano também tem água. Veja só como é composto os nossos órgãos. O sangue, ele tem 81% de água. A pele, 64% é composta por água. Os músculos, 75% é água. O cérebro, 75% precisa de água. O coração, 75% de água. Os pulmões, 86% de água. O fígado, 86%. Os rins, 86%. As articulações, 83%. E os ossos, 22% é água. É composto por água. Então, vejam só a necessidade de termos água em nosso corpo, porque tudo do nosso corpo funciona com água. Se você não utiliza muita água, esta água ela vai ser tirada de um outro órgão. Como, por exemplo, os nossos rins, eles precisam de muita água, porque eles vão retirar as substâncias inúteis do nosso sangue, filtrando-a. Se o nosso rim necessita de água, ele vai tirar de onde? Do fígado, pode tirar do pulmão, pode tirar do cérebro. Então, se ele não tem água, ele vai precisar tirar de um outro local. Aí está a necessidade de bebermos muita água, para que os nossos órgãos funcionem muito bem. Disponibilidade de água no planeta. A maior parte de água no planeta, disponíveis que nós temos, ela é salgada. E sabemos que essa água salgada, ela é inapropriada para o consumo. E elas estão nos mares e também nos oceanos. Outra parte
que poderia ser consumida por nós, seres humanos, elas encontram-se embaixo da terra, que são os lençóis subterrâneos. Existe também água no topo das montanhas e congelada nas regiões polares. Portanto, é muito difícil utilizar essas águas que estão lá nas regiões polares. De toda a água existente no planeta, apenas uma pequena porção está acessível à população, a todos nós. Veja só, vocês podem observar neste gráfico, esses dois gráficos que eu botei aí, que ele está mostrando a disponibilidade de água no planeta. Podemos ver que desta água, o planeta todo, 97,3% é o total de água em todo o planeta Terra. 97,3%. Desta água, 97,3% é água salgada. Água doce, ela sobra aproximadamente 2,7%. 2,7%. Para totalizar os 100%. Essa água doce que nós ainda temos, estamos vendo no outro gráfico aí. Ela tem, 77,2% elas estão nas geleiras polares. Elas encontram-se congeladas. 22,4% é a água subterrânea, aquela que está embaixo, está no subsolo do nosso planeta. 0,35% ela corresponde aos lagos e pântanos. 0,01% está na atmosfera e 0,04% é o que está nos rios, que é essa que a gente mais utiliza, que estão nos rios. Então, 0,04% é a quantidade de água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, comparando ela com todo o resto de água no planeta, esta quantidade é escassa e ela pode se acabar se nós não cuidarmos bem das nascentes, da água que temos em nossas cidades. Essa água que nós utilizamos, ela nem sempre está pronta para o consumo. Por quê? Porque ela é captada dos rios, dos lagos e represas. E quando ela vem desses locais, elas podem vir contaminadas com micro-organismos que nos fazem mal, ou mesmo elas estão sujas. Então, ela precisa passar por uma estação de tratamento. O que é essa estação de tratamento? Na estação de tratamento, a água ela chega suja e contaminada e ela vai passar por alguns tanques e no final de tudo ela vai estar potável, ela vai estar pronta para o nosso consumo. Então isso acontece nas estações de tratamento de água. Observem aí uma estação de tratamento de água. A imagem que está na parte superior, está mostrando a estação de tratamento da nossa cidade, da EMASA. Eu peguei essa imagem para mostrar para vocês como é que ela é. E na parte que eu vou explicar para vocês agora, é onde ocorre o tratamento desta água. Todas as fases que a água passa até ela chegar em nossas casas potável. A primeira coisa, ela é captada do lago ou do rio. Ela é captada com uma bomba e essa bomba puxa essa água toda e vai para o primeiro tanque. No primeiro tanque é o tanque para adição de produtos químicos, que pode ser cloro, cal e sulfato de alumínio. Os 3 produtos químicos, cal, cloro e sulfato de alumínio, que eles eliminam os micro-organismos nocivos à nossa saúde. E ali também ela é fortemente agitada, a fim de que as partículas de sujeiras se agreguem formando flocos. Aí vem para a câmara de floculação. Ela então é captada dos rios,
passa num tanque onde ela recebe todos os produtos químicos e ela vai para o segundo tanque. Nesse segundo tanque, ela é onde ela é bem agitada. Agita, agita, agita. Para quê? Para que essa sujeira, eles se agreguem, formando flocos. Depois que eles formam os flocos, aí ele passa para outro tanque, que os flocos eles ficam pesados, então ele desce, que é chamado tanque de sedimentação. Eles ficaram pesados, eles desceram. Chegando aí, ele vai para outro tanque. Nesse outro tanque, a água passa por vários filtros. Vários filtros. São camadas de carvão, areia e cascalho, os quais retêm inclusive os flocos menores, tornando a água límpida. Nesse estágio aí, a água então ela não tem mais a sujeira, ela já está límpida. Mas ainda restam alguns micro-organismos. Então, nesse último tanque, que é o depósito de água pura, ele recebe mais um pouco de cloro, de modo a garantir que ela realmente não contenha micro-organismos causadores de danos à nossa saúde. Aí ocorre também o acréscimo do flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias. Sendo assim, esse tanque ele fica como um depósito de água pura. E a partir daí ele vai lá para o clorador, como eu expliquei, e onde coloca o flúor. Depois disso, a água tratada é armazenada em reservatórios situados em áreas urbanas estratégicas. Desses reservatórios, a água segue para tubulações maiores, conhecidas como adutoras, para a rede de distribuição. E, finalmente, ela chega às nossas residências. Quando ela chega em nossas casas, nem sempre ela vai chegar tão pura quando saiu da estação de tratamento. Por quê? Porque ela passou por tubulações, ela passou por canos e muitas vezes esses canos podem conter algumas partículas de micro-organismos. Quando um cano desses quebra e ele tem contato com micro-organismos. Por isso, quando ela chega em nossa casa, é necessário que antes da gente tomar essa água, ela novamente seja colocada próprio para nosso consumo, para beber, ou filtrando ou fervendo. E assim a água vai estar pura, ela vai estar potável para nós bebermos. Quais são as propriedades da água? A água pura, ela não tem cor, ela é incolor. Ela não tem cheiro, ela é inodora. Não tem sabor, ela é insípida. Essas propriedades nos ajudam a identificar se a água realmente é adequada para o nosso consumo. Então, se você pegar um copo de água, você vai perceber se ela é pura, se ela não tiver cor, se ela não tiver cheiro ou se ela não tiver sabor. Aí sim é água pura para se beber. Mas qual é o ciclo da água na natureza? Na natureza, a água, ela se movimenta e ela muda de estado físico para se renovar. Esse fenômeno natural que acontece é chamado de ciclo da água. E vocês vão ver agora como é que acontece esse ciclo da água. Nós podemos ver aí nesta imagem que nós temos os armazenamentos da água. A água subterrânea, as águas das nascentes, o armazenamento de água dos oceanos. A primeira coisa que acontece é a evaporação de parte de água que compõe lagos, que compõe rios e oceanos, e daquela que é eliminada pelos seres vivos por meio da transpiração. Então, esta água, ela é evaporada.
Depois da evaporação, ela vem a condensação do vapor devido ao resfriamento, formação das nuvens. Embaixo, na evaporação, ela está quente. Quando ela sobe um pouco mais, ela vai se condensar porque é mais frio e vai formar as nuvens. Depois da condensação, vem aí a precipitação, porque a água ficou armazenada nas nuvens. Aí vem a precipitação. Em consequência da junção de nuvens maiores, cheias de água pelo vento, quando está muito frio, pode ocorrer a solidificação da água, ainda no ar, que é a produção de granizo ou neve. Nós podemos ver que depois da condensação, a água fica nas nuvens condensadas. E aí ela vai cair, que é a precipitação em forma de chuva. Quando acontece a solidificação é porque ela está muito frio e no ar ela então se congela. Aí dá a produção de granizo ou neve. Depois disso, vem a infiltração novamente, que essa água então vai infiltrar no subsolo, formando os aquíferos, as nascentes, e vai de novo para todo esse ciclo da água. Ciclo da água, então, evaporação, condensação, armazenamento, precipitação e infiltração. Ela segue, então, 5 níveis na natureza. O ciclo da água, ela é fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Ele contribui para a variação climática, o desenvolvimento dos animais e o abastecimento de lagos, rios e oceanos. Sem chuva, não existe água. A água vai secando e não tem como repor esta água. Por isso que muitos rios, eles se encontram secos porque não está chovendo em alguns lugares. Toda essa água que nós utilizamos, elas precisam ir para uma estação de tratamento. Mas o que é essa estação de tratamento? A água que utilizamos, essa que a gente usa para lavar os pratos, para tomar banho, para lavar roupa, que usamos no banheiro, toda essa água aí, ela precisa ir para uma estação de tratamento. A estação de tratamento, ela vai tirar os micro-organismos, ela vai tirar a sujeira antes mesmo de ser devolvida aos rios e aos lagos e aos oceanos. É necessário ter essa estação de tratamento. Infelizmente, a nossa cidade, ela não dispõe de uma estação de tratamento de esgotos, não possui. Por esse motivo, toda a água que nós utilizamos, eles vão para o rio. E aí contamina o rio, contamina os lençóis subterrâneos e sai contaminando tudo que encontra à sua frente. Até a praia, ela é contaminada sim, porque a água dos rios, do nosso, por exemplo, ele vai desembocar lá na cidade de Ilhéus, contaminando assim a água também dos rios. Quando chega em nossa casa, a água, ela é utilizada para higiene pessoal, ela é utilizada para alimentação e limpeza. Mas o que acontece depois disso é o que nós vamos ver agora. Precisa acontecer, mas não acontece em todas as cidades. Toda a água que usamos em casa vai para o esgoto, onde é recolhida por encanamentos e levada à estação de tratamento de esgoto, que é ETE, Estação de Tratamento de Esgotos. Chegando lá na estação de tratamento de esgoto, a água do esgoto passa por uma grade. Nesta grade, parte da sujeira maior, como papel, plástico, madeira, metais e outros, eles ficam nessa grade e não passa para o próximo tanque. No próximo tanque, a água segue para uma caixa de areia. Saindo das grades, ela passa para a caixa de areia. Nessa caixa de areia, ela passa bem devagarzinho, enquanto a areia
absorve as impurezas. Então a água vai caindo bem devagarzinho na caixa de areia, a areia vai tirando as impurezas e a água segue então para outro tanque, que é o decantador primário. Esse decantador primário, as partículas mais pesadas de sujeira ficam no fundo dele. Então lá eles usam um produto e toda a sujeira ela vai ficar no fundo, as mais pesadas vão ficar no fundo. Depois desse tanque de decantador, em seguida ele vai para o tanque de aeração. Nesse tanque, ele recebe mais ar para que os micro-organismos presentes se multipliquem e se alimentem dos restos de material orgânico, formando um lodo. Então, nesse local forma um lodo. Em seguida, essa água aí, ó, ela com lodo é levada ao decantador secundário, que é um outro tanque. O lodo fica no fundo e a parte líquida, que já está bem limpa, pode ser lançado novamente no rio ou reaproveitada para limpar as ruas, praças e regar jardins. O lodo restante, que ficou no decantador secundário, ele é prensado e pode ser colocado em um aterro sanitário, queimado ou utilizado na agricultura como adubo. A importância dos tratamentos de esgoto é que a água contaminada ela não vai para os rios, contaminando todo o resto de água. Nós podemos então ver que em nossa cidade não tem tratamento de esgoto e com isso o nosso rio Cachoeira ele está em uma situação deplorável. Muito triste ver que o nosso rio não tem tratamento de água de esgoto e ele está cada dia mais morrendo e aí com um odor desagradável. Então nessa aula de hoje nós vimos a água como uma matéria especial para o nosso planeta. Primeira coisa, devemos conservá-la sem gastar além do necessário. E devemos também utilizar muita água no nosso corpo, porque para sua manutenção depende de água. Então, ó, beijos e até a próxima aula.